Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Café com a Pri. Hoje um pouquinho sem voz, mas bora, é desse jeito mesmo. Que o importante é você começar a entender o processo do aprendizado, os primeiros passos para a transformação da sua vida, da vida dos seus filhos. Esse é o segredo, a constância, um bom direcionamento. Então vamos! Bom dia! Hoje eu vou falar sobre a coragem. Você precisa ter coragem para ajudar o seu filho. Você precisa ter coragem. Parece ser algo muito óbvio, muito claro, mas eu vou te mostrar pontos que muitas vezes você está praticando sem perceber e que de fato paralisa o desenvolvimento do seu filho, que impede o seu filho de chegar no seu maior potencial, certo? Bom dia, Fê! Todo mundo aí firme e forte, acompanhando de manhã e à noite, né? Que maravilha! Hoje à noite eu vou falar sobre qual é o melhor horário para organizar os estudos dos seus filhos. Então você que não fez a inscrição ainda, faça para você não perder. Faltou uma musiquinha aqui para alegrar, né? No próximo eu vou trazer uma música animada pra gente começar o nosso dia animada. Porque felicidade, alegria não é um estado, é uma decisão. Você não pode se mover a um estado. Você tem que decidir. Eu vou ser feliz. Eu vou fazer o meu dia ser um dia alegre. Tá? Então você precisa já amanhecer com esse pensamento, decidida a transformar o seu dia, decidida a dar novos significados para as coisas que te acontecem, porque o que vai definir o seu resultado não são as coisas que te acontecem, mas a forma como você lida com essas coisas, como você encara essas coisas, como você se comporta diante dos acontecimentos. Como é que você se comporta diante dos acontecimentos? Qual é o significado que você dá para as coisas? Eu estava vendo um vídeo falando sobre o Mar Vermelho. Aí apareciam alguns críticos falando assim, não, mas a profundidade da água do mar não era alta, não era muito grande. Então, na verdade, falam que tinha 2 pés de água quando aconteceu ali aquela passagem no Mar Vermelho. E aí uma criança chegou e falou assim, meu Deus, então o milagre foi muito maior e muito mais incrível, porque todos morreram com 2 pés de água. Imagina só que loucura, algo impossível de acontecer. Então o que isso nos mostra? Que é o significado que você dá para as coisas, para os comentários, para tudo que te acontece, que vai definir a sua forma de enxergar a vida, a forma de lidar com as situações, certo? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o medo. Hoje eu vou falar o quanto o medo ele te paralisa, o quanto o medo ele te impede de progredir e o quanto o medo te impede de ajudar o seu filho. Eu converso com muitas mães ao longo do dia. Eu converso com várias mães. E muitas, quando chegam aqui no perfil, elas falam pra mim, Priscila, eu tenho muito medo de não conseguir. Eu tenho muito medo de não conseguir ajudar o meu filho. Eu tenho muito medo de não dar certo. Será que eu consigo? Deixa eu só desligar aqui. Consegui. Será que eu consigo realmente ajudar o meu filho? Será que eu sou capaz de ajudar o meu filho nas dificuldades que ele tem? E quando eu falo dificuldade, eu tô falando justamente sobre essa dificuldade que as crianças às vezes têm na escola. Essa dificuldade que a criança tem de se organizar. Até mesmo porque elas não sabem como fazer. Elas precisam aprender. Eu falei sobre isso na nossa aula de ontem. Às vezes os pais têm medo até questão da própria educação dos filhos. Nossa, será que eu vou saber educar o meu filho de forma adequada? Será que eu vou conseguir realmente? E você já se perguntou, ou você sente esse tipo de medo? Ou você já se perguntou por que você sente medo? Por que você sente essa insegurança? Quem sente? Fala aqui pra mim. Quem tem medo? Às vezes bate aquele medinho de falar assim, poxa, será que eu consigo? Será que realmente eu sou capaz de contribuir o meu filho
para a vida do meu filho de alguma forma. Isso é algo muito presente na vida das pessoas. Até mesmo porque nós somos formadas, todo mundo, tá? E aí eu falo todo mundo realmente. Nós fomos formados de uma forma, numa estrutura, num molde que nos leva sempre a achar que nós não somos bons o suficiente. Nunca tá bom. E muitas vezes você também foi criada sempre buscando uma aprovação. Essa necessidade de aprovação. Esse desejo de ter claro, será que eu tô fazendo certo? Será que é esse realmente o caminho? Nós vivemos numa vida aprisionada, com medo de dar errado. Uma vida aprisionada, com medo de não funcionar. Só que a gente tem que entender que para que o nosso filho consiga aprender, ele vai precisar de duas coisas, a exposição e a repetição. O medo era para ser simplesmente um mensageiro. O medo era para ser simplesmente o nosso aliado. O medo era para ser aquele termômetro. Poxa, isso aqui é perigoso. Poxa, isso aqui não é legal. Era aquilo. Era só pra te mandar uma mensagem. Não faz isso que você vai se machucar. Não faz isso que não vai ser legal. E pronto. O problema é quando você pega o medo e assume esse medo como uma realidade na sua vida. E isso te paralisa. Porque se você tá vendo a dificuldade que o seu filho tem hoje, nos estudos, na organização, se você vê essa dificuldade e você não faz absolutamente nada pra ajudá-lo, por medo de não conseguir, poxa, o resultado negativo você já tem. Que é realmente a dificuldade que ele tem. O que pode acontecer de pior? É ele continuar da mesma forma. Então nós precisamos parar de buscar essa aprovação, essa necessidade de imperfeição. Eu converso com pessoas que falam assim, não, porque se não for para fazer perfeito, eu nem faço. Poxa, começa a fazer. O início não vai ser perfeito. O início do seu filho não vai ser perfeito. Começa a fazer. Quando eu me deparo com crianças que estão com dificuldades no aprendizado, eu falo, você precisa expor o seu filho a um conteúdo para ajudá-lo. E isso não está relacionado à quantidade de tempo. Não tem como eu falar assim, olha, em 2 dias você vai transformar completamente a educação do seu filho. Não, porque depende. Depende. O que seu filho precisa para conseguir aprender qualquer coisa na vida é exposição e repetição. É exposição e repetição. O seu filho precisa ter um material didático para que ele tenha a oportunidade de treinar. Treinar. Agora, se você, como mãe, se você não oferecer essa oportunidade, como ele vai conseguir? Como que ele vai conseguir? É impossível. É impossível. Tem um livro que eu gosto bastante que fala justamente sobre essa questão do medo, né? Fala dessa questão da sua expectativa. Do que você está esperando? O que você espera do seu filho? Quais são os resultados que você espera? Porque você sempre vai agir de acordo com aquilo que você espera. Nós precisamos ir resolvendo as coisas. A mãe, ela tem uma tendência a ir acumulando. Ela vai acumulando. Ela fica com raiva, acumula. Ela fica irritada, acumula. Alguma coisa não dá certo, aí ela fica se martirizando. Ai, meu Deus, não deu certo. Tá vendo? Sabia que não ia acontecer. Tá vendo? Sabia que eu não ia conseguir. Uma pequena mudança provoca grandes transformações. Pequenas mudanças transformam grandes transformações. Estrutura a organização do estudo do seu filho. Oferece para ele uma oportunidade para que de fato ele consiga aprender a estudar. Ele precisa aprender a estudar. Para a gente organizar o estudo, a gente precisa ter critérios.
Pensa aí agora, qual é a maior dificuldade que o seu filho tem? Coloca aqui pra mim nos comentários. Coloca aqui pra mim, que eu vou mostrar uma forma de você começar a ajudar o seu filho. Coloca aqui pra mim. Qual é a maior dificuldade que o seu filho tem hoje nos estudos? Qual é a maior dificuldade que você tem hoje? Você precisa ter isso claro. Como é que você vai ajudar o seu filho se você não tem isso claro? É um medo. É o medo da gramática. É o medo de não conseguir aprender. Você tem que começar. Olha só, a Raquel falou, a atenção. Como que a gente desenvolve a atenção dos nossos filhos? Vamos falar sobre atenção. Como que a gente desenvolve a atenção dos nossos filhos? Entendendo que a criança, ela vai aprendendo por um processo. Lembra dos hábitos que eu falei ontem à noite? Sobre o ensinamento e o treinamento? Pois é. Atenção é algo que é treinado. Isso você não percebe, mas isso acontece desde quando a criança é pequenininha. Vou te mostrar por quê. Vamos falar da atenção, eu vou falar de outras coisas também. Peraí, olha só, presta atenção. Foca aqui, atenção. Quando a criança ela é bem pequenininha e ela tá ali brincando, a criança quando ela é pequenininha, ela voa, não é? Então às vezes a criança ela pega uma coisa, um detalhe, um plástico, um papel, uma sacola, qualquer coisa. E ela fica ali horas enfiada ali naquele negócio, naquele brinquedo, naquele papelão, enfim, qualquer coisa. É ou não é? Não é assim que a criança age? Principalmente quando ela é menorzinha. Quanto menor a criança, mais ela age assim. O que vai acontecendo ao longo da vida? Nós vamos interrompendo esse momento de foco da criança. Por quê? Porque a nossa vida é uma loucura. Porque a nossa vida é uma correria. A gente tá sempre com pressa. É sempre um desespero. Aí, a gente sempre tá pedindo pra criança andar logo. Anda logo. Vamos, vamos, vamos. Aí a criança, você tá aí passeando com a criança na rua. A criança vê um caracol. Vê uma borboleta. Vê uma formiguinha. Vê lá aquele caminho de formigas. A criança, ela quer parar pra olhar aquilo. Ela quer observar aquilo. Ela quer entender como é que acontece aquilo. Porque ela não se preocupa com o tempo. A criança, ela não se preocupa com nada. Mas você tá sempre com pressa. Vamos, anda, sai puxando. Não. Eu tô lembrando o dia que eu saí pra passear com a Kitty. Eu não saí pra passear com a Kitty. Eu fui levar a Kitty pra buscar as crianças no taekwondo. Eu tava com pressa. Aí um cara me parou na rua e falou assim, mas deixa ela cheirar. Coitada, calma, você não tá deixando. Eu tava com pressa. Eu saí empurrando a Kitty, vamos Kitty, anda. Nós fazemos exatamente a mesma coisa com os nossos filhos. Porque a nossa vida é uma correria, é uma loucura. A gente não tem tempo. Tudo a gente faz correndo. Até quando a criança às vezes vai te contar alguma coisa, vai falar alguma coisa, você fica assim, fala, vai, fala logo, Nós interrompemos a criança o tempo todo. A criança tá ali fazendo uma atividade, brincando com alguma coisa, você tá lá do outro lado gritando com a criança, vem cá, agora! Que não sei o quê. O que eu tô querendo te mostrar? Que desenvolver foco e atenção é algo que precisa ser treinado na criança. Se essa criança o tempo todo se dispersa, se você o tempo todo se dispersa, se você o tempo todo chama a criança, ela não treina o foco. Priscila, eu entendi, mas e agora? Já tá feito, o que eu fiz tá feito, tá? E assim, eu entendo, porque eu também vivo uma vida que é na correria. Mas a gente precisa começar a ter atenção. Lembra que eu falei, né, ao longo das nossas aulas, que a gente precisa ser intencional? A gente não pode ser aquela mãe desapercebida. A gente não pode ser aquela mãe bobinha, aquela mãe que passa a vida como se a vida fosse um nada, como se a vida fosse algo que começa, termina e acaba. Não, nós precisamos ser intencionais naquilo que a gente faz. Tudo tem que ser com intenção. Então, quando você dá uma atividade para o seu filho realizar, qual é o seu objetivo primordial? O primeiro,
o mais fundamental, o mais importante, é fazer com que o seu filho, através dessa atividade, ele possa desenvolver o hábito da atenção, o hábito da concentração, e que ele possa ir desenvolvendo a habilidade de aprender a estudar. Isso serve para criança que tem déficit de atenção? Sim. Para criança que não se concentra, que voa, enfim, para tudo isso. Para criança que não gosta de estudar, que não quer estudar. Olha, Lidiane, já percebi que meu filho leva um tempo maior para raciocinar uma resposta e eu sou super agitada. Muitas vezes ele sabia a resposta, mas agito tanto que ele desfoca e nem responde. Pois é exatamente isso que acontece. E outra, Lidiane, a gente não dá o tempo para a criança formular, porque a gente quer que a criança faça como a gente. Muitas vezes a gente já dá a resposta para a criança, a gente não espera ela tentar. E eu vou te mostrar que isso é tão real. Eu vou te mostrar em casos concretos o quanto isso é real. Quando você pede para o seu filho preparar alguma coisa, presta atenção no que eu vou te falar, que isso vai mudar a sua vida. Quando você pede para o seu filho preparar alguma coisa, criança adora ir para a cozinha, é ou não é? Ou é só aqui em casa? Os meus filhos amam ir para a cozinha. Todo dia o Luiz Felipe quer ir para a cozinha fazer alguma coisa. O que acontece ao longo da vida? A mãe não deixa, porque vai fazer sujeira. Porque enquanto a criança tá fazendo, o tempo que a criança leva para preparar alguma coisa, você já tinha preparado 2. Agora coloca aqui pra mim se é ou não é verdade. Coloca aqui pra mim se é ou não é verdade. Então qual é a tendência dos pais? É falar, sai dessa cozinha, você não vai fazer nada. Não quero. Porque você vai sujar as coisas. Porque você vai derramar, porque você vai demorar demais. E eu faço muito mais rápido. É óbvio que a gente não pensa assim, eu faço muito mais rápido. Mas a gente vai podando a criança. A gente não deixa. Por quê? Porque vai dar trabalho. Porque por mais que eles limpem, eles não vão limpar igual você. Eles não vão fazer na velocidade que você faz, da forma como você faz, do jeito que você faz, e não vai deixar limpo do jeito que você deixa. E aí qual é a nossa tendência? Não deixar a criança ir. Mas se tudo na vida é treinamento, se tudo que a gente aprende é por repetição e exposição, se eu não deixo o meu filho fazer nada, ele vai crescer e vai ser um à toa dentro de casa. E atrás de todo folgado existe um sobrecarregado. Por trás de todo folgado existe um sobrecarregado. Eu vejo mães reclamando o dia inteiro de filhos que não fazem nada em casa. Você treinou o seu filho? Você ensinou o seu filho? Então a gente tem que parar de exigir algo que a gente não ensinou. A criança, ela desenvolve a atenção. A criança, ela desenvolve a habilidade de fazer alguma coisa. E no início, pesa. No início, é difícil. No início, é cansativo. Eu trabalho hoje no Instagram. Todo mundo me acompanha aqui, ou por agora, ou já há bastante tempo. Eu tô fazendo live todos os dias, tem mais de uma semana, de manhã. Tô fazendo live à noite. Quem trabalha no Instagram, o maior pavor dessa pessoa é fazer live. Sabia? É. Por quê? Porque cansa. Porque você vai preparar um conteúdo, porque você vai fazer. Então, quando eles passam por essas semanas de maratona, de evento, né? Vocês sabem como é que funciona. A tendência é a pessoa falar assim, acaba logo, pelo amor de Deus, não tô aguentando. E sabe o que eu tava pensando hoje, quando eu estava tomando banho? Eu tava falando, poxa, isso não é pesado pra mim? Não é pesado. Não é pesado pra mim. Eu acostumei tanto. Eu tô tão acostumada. E olha que tem pouco tempo que eu tô fazendo todos os dias de manhã. Eu tô tão acostumada com esse momento aqui de manhã que isso já não é pesado pra mim. Não é. Eu achei que fosse ser. Eu achei. Quando eu decidi fazer live todos os dias de manhã, eu falei, meu Deus, que loucura! Por que eu fiz isso? Meu Deus, e agora? Eu pensei nisso. Mas eu decidi porque realmente o meu desejo é poder trazer todos os dias uma mensagem que fique no seu coração e que você comece a aplicar na sua casa. Não é para ser algo muito extenso, não é para ser algo pesado. É para que você realmente consiga perceber pontos que você não estava percebendo antes.
Eu falei, que loucura que eu fiz. Como é que eu vou dar conta? E aí eu tava tomando banho hoje pensando, porque na hora que a gente toma banho, né, é a hora da reflexão. É ou não é? Eu não sei. Comigo é assim, eu entro pro chuveiro e eu começo a pensar na vida, né? E aí eu falei, meu Deus, como isso não é um peso pra mim. Como isso é algo gostoso, é algo natural. Eu não venho aqui cumprir uma obrigação e bater ponto. Eu faço isso por amor realmente, porque eu amo poder estar aqui, porque eu amo poder contribuir, trazer a minha experiência, trazer pontos que eu tenho certeza que vai mudar a sua história. Mas sabe por que isso isso não é um... Porque, gente, isso se tornou algo natural. Eu tô fazendo tanto que isso é algo natural. Pra quem não sabe, quando eu comecei no Instagram, na minha primeira conta, que foi hackeada, quando eu comecei em 2021, eu tive uma conta hackeada, tive que começar tudo do zero em 2022, finalzinho de 2021 pra 2022. Eu tinha medo de fazer live. Sabe o que eu fazia? Eu falei assim, não, eu vou fazer uma live. Eu pegava o telefone, olha só o medo. Eu pegava o telefone, colocava assim, igual tá aqui agora, na minha frente, no pedestalzinho, e eu colocava lá, iniciar um vídeo ao vivo. Eu não tinha coragem de clicar. Sério, eu não tinha coragem de clicar. Eu ficava olhando pro telefone. Eu já fiquei por mais de 1 hora olhando pro telefone e eu ficava assim, pronta, arrumada. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu não vou ter coragem de clicar. E eu ficava esperando as pessoas saírem. Porque quando você vai colocar live ao vivo, aparece assim, tantas pessoas online. E eu ficava assim, meu Deus, né? Esse povo não sai do Instagram, né? Porque eu queria fazer, mas eu não queria que ninguém participasse. Eu tinha medo. E eu tinha medo, porque no fundo, eu tinha a necessidade da aprovação. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim. Eu tinha medo de errar. Eu tinha medo de não conseguir. Eu tinha medo das pessoas ficarem pensando, agora ela faz live. Eu tinha esse medo. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque talvez hoje você tenha esse medo. Não de fazer live, mas você tem medo de assumir a educação do seu filho, de ajudar o seu filho em casa e das pessoas falarem, quem que essa pessoa pensa que é? Ela nem é pedagoga. Quem que essa mãe pensa que é? Ela nem é professora. E eu já vi professoras criticando pais que ajudam as crianças em casa. O que ela tá pensando que é? Ela tá pensando que ela vai fazer o trabalho da escola? Ela tá pensando que vai fazer o trabalho de uma pedagoga? De uma pessoa especialista? E aí a mãe se sente inferior. Ela se sente incapaz. Ela tem medo de apertar o botão que eu tinha. De apertar aqui pra começar uma live. A mãe tem medo de apertar iniciar. Entendeu? O botão de iniciar. E aí o seu filho vai continuando com as dificuldades. Então, ao longo da vida, você vai ter medo mesmo. Eu tive, é processo. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu abro live em qualquer lugar que eu estiver. Olha só, Jaxele, eu já fui criticada assim, mas não deixei me abalar. Eu sei que vai ser criticada. Eu sei que vai. Mas você tem que fazer pelo seu filho, porque se ele não tá tendo o resultado que você quer, se ele não tá tendo o resultado que você acredita que ele merece, você tem que ajudar. E no início vai ser difícil também. Assim como foi pra mim. Assim como foi pra várias pessoas. É assim, é processo. Mas você precisa começar a ter coragem de dar o primeiro passo. E aí, voltando na questão da atenção, você precisa começar a treinar. Como que a gente treina o nosso filho? Dando poucas atividades de forma organizada. O que o seu filho precisa? Olha só. Seu filho precisa começar a praticar de forma organizada. Praticar de forma organizada. Eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo. Olha, Regina. É o que está acontecendo comigo. Eu tenho medo de errar, de não ensinar de forma correta. Se eu vou conseguir, eu preciso demais perder esse medo. Gente, isso é tão irracional. Eu vou te falar. O medo, ele é algo irracional, a dependendo do nível que ele chega, tá? A depender do nível que ele chega, ele passa a ser algo irracional. Você tem medo de pôr a mão no fogo, obviamente, porque você vai se queimar. Você não pega o ferro pela parte de baixo, porque você vai se queimar. Então esse é um medo saudável, é um medo que vem pra te proteger.
Agora, eu te pergunto, Regina, seu filho tá na escola? Tudo bem. Ou tá na escola ou não tá, não importa. Tá. Hoje, o seu filho ele tá com dificuldade no aprendizado? Regina, me responde. Regina, me responde. O seu filho tá com dificuldade no aprendizado? Provavelmente sim. Seu filho tem alguma lacuna? Existe na vida do seu filho algum ponto que você quer trabalhar, que você quer melhorar, que você quer que seu filho realmente se desenvolva de uma forma melhor? Provavelmente sim. Se o que está sendo realizado na vida do seu filho, se o que o seu filho está fazendo todos os dias de forma repetitiva não tem trazido o resultado que você quer, o que você precisa começar a fazer? Fazer algo de diferente para trazer o resultado que você está buscando. Gente, pelo amor de Deus, o que pode acontecer de pior na vida do seu filho se você ensinar o seu filho? Não tem cabimento, não tem lógica. Se o seu filho está com dificuldade na ortografia, você precisa treinar a ortografia com seu filho. Eu vou mostrar uma atividade aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem o que é treinar o seu filho para ter foco, atenção e disciplina. Seu filho ele não vai aprender a ter atenção para estudar se você coloca uma quantidade enorme de conteúdos. São muitas habilidades sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Por muito tempo. Não dá, não funciona. O cérebro não funciona assim. É uma coisa de cada vez, de forma gradativa e de forma crescente. Começa a trabalhar a dificuldade principal que o seu filho tem. É com a leitura? Você vai trabalhar vários pontos para ir nessa direção com relação à leitura. É ortografia? Você vai trabalhar vários pontos para trabalhar isso que precisa ser trabalhado. É atenção? Gente, se o seu filho não tem atenção, se o seu filho não se concentra, se o seu filho não tem hábito do estudo, o que você vai fazer? Selecionar poucas atividades, pouco tempo por dia, mas todos os dias. Começa com 30 minutos, todos os dias. E aplica todos os dias. Gente, no mesmo horário, no mesmo lugar, de preferência. Todos os dias. Essa repetição, essa exposição vai gerando constância. Essa repetição, essa exposição vai gerando um padrão. Seu filho se acostuma. Ele se acostuma. Isso passa a fazer parte da vida dele. Porque ele faz isso todos os dias. Por muito tempo. Olha só. Deixa eu virar a câmera. Vai olhando pro teto aí, gente, um pouquinho. Deixa eu virar aqui. Olha só, meu filho tem processamento auditivo alterado. Mesmo na fono, ainda erra bastante a ortografia e leitura. Fico bastante preocupada. Bittencourt, olha só, é Lidiane, né? Lidiane, qual é a dificuldade que ele tem? Quais são as letras que ele troca? Qual é a maior dificuldade, por exemplo, na troca, na ortografia? Você vai trabalhar isso de forma sistematizada. Ó, ontem eu fiz até esses materiais aqui para trabalhar ortografia, tá? Trabalhando o som do R. R forte, R brando. Eu não vou mostrar aqui a atividade, mas eu tô mostrando o seguinte. Se seu filho tem dificuldade na ortografia, você vai organizar uma atividade para o seu filho, tá? Você tem que começar a vencer o medo. O seu maior medo é porque você acha que tem que ser muita coisa. É porque você acha que tem que ser complexo. É porque você acha que tem que ser difícil. É porque você não acredita que no poder da constância. Essa é a verdade, tá? Então, o que o seu filho precisa? Exposição e repetição. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Seu filho precisa de exposição, repetição. Ele precisa ter a oportunidade de praticar. É isso aqui. Exposição, repetição e praticar, tá? Tá com dificuldade na leitura? Você vai expor o seu filho a várias questões voltadas para a leitura. Tá com dificuldade na ortografia? Você vai expor o seu filho a várias questões voltadas para a ortografia. Gente, olha aqui.
Deixa eu pegar aqui o material de texto, que eu não sei nem onde. Tá aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho o seu leilão de jardim, que vai mais fácil. Peraí, gente. Deixa eu pegar. Eu não tô com ele aqui. Vou pegar colar de Carolina. Não, vou pegar Rômulo Rema mesmo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, eu vou trabalhar texto com meu filho. Eu vou trabalhar a leitura e a caligrafia, a ortografia com meu filho. Deixa eu ver se eu acho aqui o Rômulo Rema, que eu não sei nem onde tá. Peraí. Achei. Peraí. Opa. Achei. Aqui. Olha só. Vou começar a desenvolver no meu filho o hábito do estudo, certo? Vou começar a desenvolver o hábito do estudo. Eu vou ter claro quais são as atividades que eu vou fazer. Então, eu vou começar todo dia com um pouquinho, 30 minutos, tá? 30 minutos eu vou trabalhar a leitura e a ortografia todos os dias com meu filho. 30 minutos, todos os dias. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, todos os dias. Aqui, em casa, antes de começar as lives, a gente começava o estudo por volta de 7, 7h30, tá? Até 8 horas. Agora, a gente vai começar por volta de 8, 8h30. Todos os dias. O estudo comigo, certo? Por quê? Porque o Luiz e a Ana, eles já estudam, já tem bastante tempo, eles já se acostumaram. Então, por exemplo, hoje, eles estão de férias, mas eles já fizeram aula de inglês. Eles já fizeram reforço de matemática. Então, todos os dias eles fazem as atividades. Mesmo em férias, eles continuam fazendo matemática, eles continuam fazendo inglês, eles continuam fazendo leitura guiada. Isso não para, tá bom? Todos os dias inclui finais de semana? Não. Final de semana, quando a gente está em casa, eles fazem as mesmas atividades. Eles fazem inglês todos os dias, fazem leitura todos os dias, fazem... caligrafia eles não fazem todos os dias, no final de semana normalmente eles não fazem. Aqui a gente não tem isso, de segunda a sexta. Não, tá em casa a gente faz, tá bom? Viajou? Obviamente eu não faço. Às vezes leva a leitura, porque eles gostam de ficar lendo e aí a gente leva. Mas aí não vai fazer as atividades. Olha só, separei aqui o que eu vou dar. Gente, o meu objetivo é trabalhar a leitura e a ortografia das palavras. Eu vou expor o meu filho todos os dias de forma sistematizada. Então, eu vou ler o texto com o meu filho. Pri, ele não sabe ler ainda. Então, a gente vai trabalhar com essa introdução. Às vezes, o seu filho ele não tem velocidade, não tem ainda as habilidades necessárias para conseguir ler um texto na letra cursiva. Então, você vai trabalhar aqui o vocabulário. Vai pedindo para que ele leia as palavras. E vai trabalhando com as palavras do texto que vai ser estudado. Então, aqui no nosso material, a gente vai trabalhar o Rômulo Rema. Eu vou aproveitar para trabalhar a ortografia do R. Então, eu vou trabalhar com o vocabulário. Vou trabalhando com o vocabulário de todo o poema. Ai, gente, não tô conseguindo puxar a folha. Vou trabalhando com o vocabulário de todo o poema. Qual é a tendência da criança? Ela lê bem devagar, principalmente criança que tá com dificuldade. Então, céu, aí ela vai ler Rômulo, Rema, no, Rio. E aí você vai treinando. O objetivo é fazer com que a criança ganhe velocidade na leitura das palavras. Aí aqui, começou a fazer esse treino. Gente, não dá 10 minutos, não dá 5 minutos treinando isso aqui. Aí você vai partir para as frases. E aí você vai pedir, por exemplo, se é a primeira vez que você está trabalhando com o seu filho, você vai pedir para ele ler as frases do poema, tá? As frases do poema. E aí você vai pedindo para ele ler as frases do poema. Certo? Terminou isso aqui, ele fez a leitura das frases do poema. Como você só tem 30 minutos, o que você vai fazer? Não, agora a gente vai fazer um ditado. E aí, eu vou fazer o ditado com meu filho. Olha, vamos escrever aqui, ramo. Vamos escrever dorme. Aí você já vai aproveitar e trabalhar com a criança o som inicial e o final do R. Vou mostrar. O que mais? Rubros. E aí você vai ditando para a criança. Rolam. Vou colocar mais uma palavra aqui, tá? Rômulo. Eu já trabalhei a leitura. Vou colocar aqui, ó. Eu trabalhei a leitura, certo? Trabalhei a leitura. Pedi para ler
todas as palavras do poema, pedir para ler as frases do poema. Se você tiver um pouco mais de tempo, pede para ler o poema, certo? Ok. Se a criança não tiver ainda com habilidade, vocês podem ler juntos. Como que faz a leitura em conjunto? Isso é ótimo, principalmente para criança que está com dificuldade ainda. Então vamos lá. Rômulo rema. Você vai ler junto com seu filho, os dois juntos. Rômulo rema no rio. A romã dorme no ramo. A romã rubra. O remo abre o rio. E vocês vão lendo juntos, ok? Então já trabalhamos a leitura. Agora aqui, a gente está trabalhando o quê? A ortografia. Eu estou trabalhando ortografia. Fiz o ditado aqui de 5 palavras. E aí eu vou aproveitar para trabalhar o som do R. Filho, marca para mim o R que tem um som forte. Forte, ó. Ramo, dorme. Deixa eu ver se tem algum aqui com som mais brando. Peraí, acho que não tem. Rubros, olha aqui, ó, brando, tá? Rolam, Rômulo. Aí tô trabalhando aqui o som forte. Aí eu vou mostrar pra criança, eu vou mostrar. Isso precisa ser visual, ela precisa entender. Esse R, ele é forte, não é por nada. Não é por nada, é porque tem uma vogal aqui e tem uma consoante. E entre vogal e consoante, esse som vai ficando forte. Aí beleza. Aí eu vou trabalhar separação silábica. Rubros, rolam. Aqui, ó, eu ia trabalhar só leitura e ortografia. Eu já vou aproveitar e vou trabalhar a gramática. Vou trabalhar a gramática. Vou pedir para a criança fazer a separação silábica. Certo? Vou pedir para a criança fazer a separação silábica. Vou pedir para a criança classificar a quantidade de sílabas. Aqui, ó, 2 de sílaba. 2 de sílaba, 2 de sílaba, 2 de sílabas, 3 trissílabas, tá bom? Aí a criança escreve. Ah, trissílaba, ok. Ah, vamos identificar a sílaba tônica? Aí a criança vem. Ramo, aqui a sílaba tônica. Dorme, aqui. Aí você, obviamente, que quem tem o programa tem a prancha, né? Que eu nem apaguei a de ontem, da aula de ontem. Mas tá aqui, ó, pra criança identificar a sílaba tônica. Você pode usar com canetão ou coisa. Tá, enfim. O que eu quero te mostrar aqui? Que aqui você trabalhou a leitura, utilizando os recursos, começando do simples pro complexo. Aqui você trabalhou a ortografia das palavras e aqui você trabalhou alguns conceitos da gramática. Dá pra trabalhar mais coisa? Dá. Dá pra você aprofundar? Tá. Dá pra você trabalhar aqui porque que esse M não tem som de M, tem som de U. Rola um, tem som de U. Porque aqui a gente tem o ditongo. Aí a gente começa a trabalhar vogal e semivogal. O que eu tô te mostrando? Que quando você tem o material estruturado, quando você tem claro qual é a real dificuldade e necessidade do seu filho, o que realmente ele precisa avançar, você pega e faz. Você pega e faz. Porque não tem dificuldade. Aqui, é isso que eu coloco aqui no programa. O medo, ele vem só para te paralisar literalmente. O medo, ele não é real. Ele não é real. Você só vai colocar a criança para ler, vai treinar caligrafia com a criança, vai começar a introduzir os conceitos da gramática de forma gradativa. À medida que a criança vai avançando, a gente vai trabalhando outros pontos. Olha aqui, Rômulo. Por que Rômulo tem acento? E isso vai influenciar a criança na hora que ela estiver lendo. Porque senão seria Rômulo. E porque é uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada. É uma proparoxítona. E aí você vai trabalhando a ortografia. Você vai trabalhando o vocabulário. Você vai trabalhando noção de quantidade de palavras presentes nas frases. Inclusive, eu vou fazer uma atividade depois falando sobre isso. E aí você vai fazendo isso de forma sistematizada para a criança ir avançando. Com 30 minutos, 40 minutos diários, você consegue trabalhar leitura, ortografia e gramática todos os dias. Ah, Priscila, mas não é pouco? É o que você pode fazer? Deixa eu virar. É o seu melhor? É o que você dá conta de fazer? É o que você pode oferecer? Porque não adianta eu pedir para você correr uma maratona se você não consegue correr na sua rua. Deu para entender a complexidade?
Eu quero correr a maratona, mas se eu correr minha rua, eu tô desmaiando. Não dá. Não dá. Olha só. Qual é o tempo que você tem pra ajudar o seu filho? 40 minutos? Faça isso 40 minutos todos os dias. Não, Pri, 30 minutos. Faça isso todos os dias, 30 minutos. Ah, mas tem gente que tem 2 horas. Ah, beleza. Mas você tem 30 minutos. Faça o que você consegue fazer. Sabe qual que é a minha frase aqui em casa? Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem. Ninguém vai ser igual a ninguém. Eu tenho uma disposição. Eu sou super frenética. Super. Nem todo mundo vai ser assim. E tá tudo certo. Não é sobre quem chega primeiro. É sobre quem não para no caminho. É sobre quem não desiste. É sobre quem continua. Para de dar desculpas das dificuldades do seu filho. Com uma lista de palavras, aqui ó, de várias palavras aqui, você consegue trabalhar inúmeras habilidades. Você consegue trabalhar a leitura, consegue trabalhar a ortografia, consegue trabalhar vocabulário, consegue trabalhar os conteúdos da gramática. Você só precisa querer começar. Você precisa decidir jogar o medo fora. Porque não tem como seu filho não aprender. Eu não tô falando aqui de formação, de especialização. Eu tô te falando aqui que é possível. Eu sou pedagoga. Obviamente, sou professora. Sou formada. Me capacitei por anos. Sim. É por isso que eu montei todos esses materiais para que os pais possam aplicar com os filhos. Eu sei que você, sem toda essa instrução, sem toda a experiência, porque também eu não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi isso na prática. Porque eu sei o que funciona na sala de aula e não funciona. Eu sei por que o seu filho tem dificuldade na sala de aula. É porque ele não pratica. É porque ele não é apresentado conteúdo de forma adequada. Eu sei os motivos que levam as crianças a terem dificuldades. Eu sei os motivos que levam as crianças a não conseguir aprender. E eu não tô falando porque ninguém me contou. Não é porque me contaram. É porque eu sei. Eu sei qual é o sentimento que o seu filho tem quando ele tá lá na escola e ele se sente incapaz. Ele se sente o pior da turma. Ele sente que ele tá ficando atrasado. Eu sei. Porque eu já vi isso na prática. E eu sei a diferença que faz ter um acompanhamento dos pais. Agora, enquanto você se sentir incapaz, enquanto você ficar presa nesse medo, você vai destruir a vida do seu filho. Se o medo era destruir, é exatamente isso que vai acontecer. Olha, Nidiane, eu comecei com medo mesmo. Aí conheci seus materiais e ele é muito indutivo. Com ele aprendemos os pais e os filhos, exatamente. Exatamente. Se o seu medo é destruir a vida do seu filho, é prejudicar o seu filho, acredite, o fato de você ficar parada vai fazer isso. Vai destruir a vida do seu filho. Você precisa ajudar o seu filho. Todos os dias. Não precisa ser muito tempo. Começa. Quando o seu filho pegar ritmo do estudo, todo mundo tava falando da atenção, da concentração. Quando você começa a fazer uma coisa todos os dias, repetidamente, seu filho, ele acostuma. Aquilo que era pesado no início se torna leve. Quando se tornar leve, o que você faz? Aumenta um pouquinho. Olha só, eu já passei por isso. Achava que não sabia ensinar. Pois é, todo mundo passa por isso. Eu, como pedagoga, como professora, quando eu comecei a fazer homeschooling, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Tanto que no início eu não consegui. Era um caos aqui em casa. Mas eu comecei, porque isso era uma prioridade pra mim. Minha filha tem 8 anos e se distrai muito na sala. Tem dias que não consegue copiar a matéria. Pois é, porque ela não foi treinada. Você precisa começar a aplicar a atividade com ela todos os dias um pouco. É pouco, exigindo muito foco. Então, filha, olha só. Você vai fazer só isso aqui, ó. Ou só isso aqui. Aí o que acontece? Mas, filha, a gente vai fazer com atenção. Senta do lado dela e exija a atenção. Faz isso repetidamente. No início vai ser difícil. Gente, sabe qual que é o problema? A gente exige uma coisa da criança e que a gente mesmo não consegue. Fica parada tentando olhar para um ponto de luz por 5 minutos, sem desviar o foco. Vocês já tentaram fazer isso? Então tenta.
Você não consegue. É muito difícil. Eu já tentei. É muito difícil. No início é um sofrimento. É igual tortura. É igual tortura. É igual tortura. Você quer desviar o olhar, você quer olhar para outro lugar, você quer pensar sobre outra coisa. Nós não fomos treinados a manter o foco. O tempo todo a gente se dispersa. A criança é exatamente da mesma forma, só que a gente não enxerga. Então começa a treinar. Não adianta dar muita coisa, dá pouca coisa exigindo foco. E vai aumentando de forma gradativa. Eu nunca sei o que ensinar quando vem bilhete que terá prova. Sabe qual que é a questão? Sabe qual que é o problema da prova? É que as crianças, elas são treinadas para fazer prova. Se a preocupação da escola fosse ensinar, se a preocupação dos pais fosse em meu filho precisa aprender, não precisava nem estudar para a prova. Porque quando você aprende, posso avaliar qualquer dia, qualquer hora que tá tudo certo. Eu aprendi. O que eu tô fazendo aqui é o que eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu faço todos os dias, repetidamente. Repetidamente. Eu não preciso me preparar, eu já sei. O problema, Flávia, é que seu filho, sua filha não tá aprendendo. Aí tem que preparar pra prova. Aí sabe como que é a preparação? Você soca atividade pra criança decorar, porque literalmente ela vai decorar pra conseguir fazer a prova, tirar uma nota, passar de ano, pra ter um currículo, um diploma. Dia seguinte ela esquece. E assim a gente vai levando a vida. Aí passam 15 anos da sua vida, vocês ficaram 16 anos na sala de aula, saem sem saber nada e ficam preocupados. Poxa, não é melhor você gastar tempo, 30 minutos todos os dias? Calculei 30 minutos em 16 anos. Só calcular. Se você não tem tempo, 30 minutos em 16 anos. Quanto que vai dar? Pro seu filho aprender de verdade. É isso. É isso. Ah, meu Deus, a gramática. Tá, seu filho não vai aprender gramática na escola. Não vai mesmo. Raras, raríssimas exceções. Então o que você vai fazer? Vai começar todos os dias. Por onde? Pela fonética. Nem sei, cadê meu material? Peraí. Aqui, ó. Ai. Por onde? Pela fonética. Ó, você vai trabalhar fonética, você vai trabalhar separação silábica, você vai trabalhar acentuação gráfica, você vai trabalhar formação de palavras, você vai trabalhar ortografia e vai. Quanto tempo você vai levar para trabalhar isso? Tudo. Anos. Tá? Não tem problema. Mas eu tenho certeza que se você começar de forma gradativa, de forma muito bem consolidada, pode demorar anos. 5 anos. Mas o seu filho sai dominando. Que é o que não acontece nas escolas. Que passa o conteúdo de forma rasa. Fica 16 anos ali. E não sabe o que é uma paroxítona. Ah, pra que eu tenho que saber disso? Pra você aprender a falar direito. Pra você aprender a escrever direito. Pra você aprender a ler. O fato de você não conseguir entender a entonação correta da palavra, a classificação da palavra, não a classificação pelo termo. Não tô falando disso. Tô falando de conseguir perceber a sílaba tônica. Vai te prejudicar na leitura. Você tá lendo, você tá entendendo a palavra completamente diferente. Não é o significado. Não é a palavra. Você tá falando outra coisa que não existe. Deu pra entender? Existe um porquê. Existe um porquê. E aí, o estudo da gramática, ele vai permear o quê? Para que você consiga ler e escrever corretamente. O fato de você ler corretamente vai fazer com que você tenha uma capacidade de compreensão crescente. O fato de você ler corretamente vai fazer com que você consiga entender o texto que você está lendo, interpretar o texto que está lendo e conseguir obter melhores resultados em relação aos textos. Olha só, eu no auge dos meus 34 não lembro de muita coisa que vem para ela de tarefa. Exatamente, sabe por que você não lembra? Porque você não aprendeu. Agora, imagina se com a idade da sua filha, sei lá, se ela tem 9, 10 anos, enfim, se de 9 anos até os 30, você estudar isso todos os dias 30 minutos. Como que não aprende? Não tem como. Agora, a questão é a pressa. Vocês quer pegar a gramática e enfiar dentro da cabeça em uma hora. Ligado assim no fio. Passando a informação. Não vai. Não vai. Não vai dar certo. Não tem o hábito da leitura. Então, o que você vai começar a fazer hoje, Flávia? Olha o nosso combinado. Qual que é? O que você vai começar a fazer hoje?
Você vai sentar, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo... Você vai começar todos os dias 15 minutos. Marcado no relógio, pode pôr cronômetro, pra quando apitar você parar. Todos os dias 15 minutos. Tá, não quer marcar no cronômetro? Tá, todos os dias eu vou pegar um livro e eu vou ler uma página. Eu vou ler uma página. Todos os dias eu vou ler uma página. Ou então uma folha. Você vai ler uma folha. Todos os dias. Não importa. Faça isso todos os dias. Ah, não deu tempo. Você não vai dormir enquanto você não fizer. Todos os dias uma página. Daqui a pouco, você vai começar a ler várias. Você vai começar a ler isso natural. Você não vai nem precisar de ficar com o despertador para te lembrar. É isso que acontece. No mesmo horário de preferência. No mesmo horário de preferência. Cria um horário, um ambiente, uma rotina. Gente, isso é a rotina. Como é que eu faço aqui em casa? Amanhã eu vou explicar pra vocês a rotina, tá? Amanhã eu vou explicar, pra não ficar muito longa, certo? Hoje à noite eu vou falar sobre qual é o melhor horário pra estudar com a criança, tá? Então eu vou falar um pouquinho da rotina e qual é o melhor horário. Quem não fez a inscrição pra maratona, que vai começar segunda-feira... Tô toda feliz aqui. É o nosso evento gratuito. Vou falar sobre leitura, sobre ortografia, sobre como introduzir o estudo da gramática, a importância da gramática na vida do seu filho. Essas aulas são aulas fechadas. Quem não fez a inscrição vai perder, tá? Vai ficar de fora, porque ela não vai ficar disponível aqui no perfil. Só digitar aqui maratona para você ter acesso. Ai, meu Deus do céu, as aulas estão simplesmente incríveis. Ler não é natural, exatamente. As lives, essas lives de aquecimento, elas estão ficando gravadas. Acontece todos os dias às 20 horas e 7 minutos aqui no perfil, tá bom? Todos os dias à noite aqui no Instagram. Essas aulas aqui do Café com a Pri não ficam aqui no perfil, vai pro YouTube. Todas estão lá no YouTube. Se eu fosse você, maratonava, tá? Estão todas lá no YouTube, certo? As aulas da maratona não vão ficar gravadas. Só tem acesso às aulas, só tem acesso às atividades quem fez a inscrição, quem se inscreveu. Só digitar maratona aqui que eu mando o link. Ok, bora começar então? Colocar em prática? Bora. Meus filhos não têm hábito de ler, sendo que já sabem. Aí eu estou mais de uma semana fazendo leitura com eles. Já li Alice, agora estou lendo Pinóquio. Exatamente. Vai fazendo a leitura com eles. Isso aí, Flavinha. Amanhã eu vou falar sobre essa organização da leitura. Vocês querem entender como que eu distribuo os momentos de leitura? Vou falar com vocês, tá? Daqui a pouquinho, à noite, nós temos um encontro. Certo? Ó, pontos que vocês precisam fixar. Revisão. O medo, ele só vem para te paralisar. Não deixa o medo te paralisar. O medo, ele manda uma mensagem. Recebe a mensagem... Começa a fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Começa, só começa. Dá os primeiros passos. No início vai sair meio estranho, vai sair meio torto, não vai sair direitinho, mas vai começando a fazer. Desenvolva o hábito, a rotina. Tenha como uma prioridade desenvolver a atenção do seu filho. Todos os dias no mesmo horário um pouquinho. Todos os dias no mesmo horário um pouquinho. Todos os dias no mesmo horário um pouquinho. Até que isso se torne algo natural. E vai aumentando de forma gradativa. Ok? Começa. Você... é a única pessoa que pode ajudar o seu filho. Porque o medo, ele vai te destruir. E ele vai destruir a vida do seu filho, o futuro do seu filho. Não é isso que você quer, tá bom? Te espero. Espero todas vocês hoje à noite, tá bom? Beijo! Ótimo dia!